É com alegria que Teologia Itinerante traz uma reflexão teológica sobre a pessoa do Espírito Santo. A reflexão de hoje é a continuidade sobre a terceira pessoa da Trindade. Vamos refletir sobre o tema A Ontologia do Espírito Santo, Natureza e Personalidade, o Deus Esquecido. Então vamos começar com essa pergunta que é bem direta, né? Por que um título tão forte como O Deus Esquecido? Olha, pode parecer que a gente está falando de falta de poder ou de importância, mas é justamente o contrário. Esse tal esquecimento tem tudo a ver com a natureza única do Espírito Santo e talvez com a nossa própria dificuldade de entender quem ele realmente é. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso papo de hoje vai seguir 5 pontos. Primeiro, a gente vai mergulhar nas consequências desse esquecimento. Depois, vamos cravar que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não só uma força. Aí vamos fazer uma viagem pela Bíblia para ver como ele foi se revelando aos poucos. Em seguida, o papel dele no nascimento da igreja. E por fim, a gente vai discutir como trazer ele de volta para o centro da nossa fé hoje. Vamos nessa? E aqui está o pulo do gato. O Espírito Santo não é esquecido por ser fraco, mas por causa da sua natureza. Pensa nele como se fosse o diretor de iluminação de uma grande peça de teatro. A missão dele não é chamar atenção para si, mas garantir que todo o holofote esteja no ator principal, que é Cristo. O problema é que se a gente ignora o iluminador, a peça toda perde a graça, perde o brilho. E as consequências disso, gente, são bem sérias. Quando o Espírito é deixado de lado, a igreja corre o risco de perder sua autoridade espiritual e vira só mais uma organização cheia de ativismo. A transformação de verdade, aquela que vem de dentro para fora, é trocada por um esforço para seguir regras. E a adoração, que deveria ser um encontro profundo com Deus, pode acabar virando um show, uma performance, que parece bonita por fora, mas que no fundo está vazia de poder. Então, para a gente corrigir essa rota, a primeira coisa é entender quem o Espírito Santo é de verdade. E isso leva a gente direto para o coração da questão, a natureza dele. A gente precisa abandonar de vez aquela ideia de que ele é só uma energia ou uma força cósmica que emana de Deus. A teologia nos ajuda com 2 palavras aqui. A visão errada viu o Espírito como energeia, uma energia impessoal, tipo eletricidade. Mas a visão certa, a visão bíblica, o define como hipostasia, uma pessoa divina, um ser com quem a gente pode ter comunhão, ter um relacionamento. Pensa bem, ninguém tem um relacionamento com a tomada da parede, mas com uma pessoa sim. A diferença é toda essa. E a própria Bíblia mostra isso claramente. Ele tem personalidade. Ele pensa, porque sonda até as profundezas de Deus. Ele decide porque distribui os dons conforme a sua vontade. E ele sente, tanto que o apóstolo Paulo nos avisa para a gente tomar cuidado para não entristecer o espírito. Pensar, decidir, sentir, isso tudo são características de uma pessoa, não de uma força impessoal. E se ainda sobrou alguma dúvida, a fala do apóstolo Pedro para Ananias é definitiva. Ele deixa claríssimo. Mentir para o Espírito Santo não é enganar uma força ou um anjo, é mentir para o próprio Deus. Isso coloca o Espírito Santo no mesmo nível de divindade do Pai e do Filho. Ponto final. Legal. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para entender como essa imagem do Espírito Santo foi sendo revelada na Bíblia. Sabe, ele não aparece de repente prontinho na primeira página. É como se fosse uma foto antiga que, aos poucos, vai ganhando foco, vai ficando mais nítida ao longo da história. Lá no Antigo Testamento, a gente vê o Espírito agindo de formas bem diferentes. Na criação, ele é o Ruach, o sopro de Deus que coloca a ordem no caos. Depois, na época dos juízes, ele capacita pessoas como Sansão e Gideão para missões bem específicas. Mas é com os profetas que o jogo começa a virar, com a promessa de algo totalmente novo. E a profecia de Ezequiel é incrível. Ela captura essa promessa de um jeito espetacular. Ele anuncia uma mudança radical. A ação do Espírito não seria mais uma coisa externa, temporária e para poucos, se tornaria algo interno, permanente, dentro do coração de cada um. Essa é a grande promessa da nova aliança. E com a vinda de Jesus, essa promessa ganha vida. Todo o ministério de Cristo, desde o nascimento até a ressurreição, foi feito no poder do Espírito Santo. Jesus se torna um modelo perfeito de uma vida que é guiada pelo Espírito. Ele nos mostra que dá para viver em obediência, dá para vencer o mal, não na nossa força, mas com o poder que vem de Deus. E tudo isso nos leva para um momento decisivo, Pentecostes. É aqui que aquela promessa que antes estava concentrada em Jesus se expande e vira uma realidade para todo mundo. É o dia do nascimento da igreja. Mas olha, Pentecostes não foi só um evento de fervor religioso, não.
Teologicamente falando, é o exato oposto do que aconteceu lá na Torre de Babel. Em Babel, o orgulho humano usou a linguagem para dividir, para confundir. Já em Pentecostes, o Espírito Santo usa a linguagem para unir pessoas de todas as nações num só propósito: anunciar as maravilhas de Deus. É o começo de uma nova humanidade. E toda essa história nos traz para o agora. Como é que a gente pode, hoje, resgatar o lugar central do Espírito Santo no mundo que parece ter se esquecido dele? O que isso significa na prática para a nossa fé? Para entender como trazê-lo de volta, a gente precisa primeiro lembrar por que ele foi esquecido. E a metáfora da catedral é perfeita para isso. O Espírito é como a luz que ilumina os vitrais. Ninguém entra na igreja para elogiar a luz, mas sim para admirar a beleza dos vitrais que a luz revela. A missão do Espírito é essa: iluminar a glória de Cristo. O nosso erro foi confundir essa humildade com falta de importância. Então, como é que a gente restaura esse foco na prática? Basicamente, são 3 passos essenciais. O primeiro é a dependência. É a gente reconhecer que tudo na vida cristã depende dele. O segundo é o equilíbrio. Precisamos juntar a palavra e o Espírito. Porque a Bíblia sem o Espírito vira um livro de regras, e o Espírito sem a Bíblia pode levar a gente para longe da verdade. E por fim, o discernimento. É buscar a direção dele para encarar os desafios do nosso tempo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem incômoda, feita por Paulo há quase 2000 anos, mas que parece ter sido escrita para nós hoje. Será que as nossas igrejas, a nossa vida pessoal, têm só a aparência de piedade? Será que ao nos esquecermos do Espírito Santo, estamos, na prática, negando o único poder que pode nos transformar de verdade? Uma pergunta para a gente pensar. O tema tratado aqui nesta reflexão está disponível em e-book. Para adquirir o seu exemplar, basta entrar em contato pelos canais oficiais. Para saber como, é só ver a descrição abaixo desse vídeo.